Bom dia, meus irmãos. Bem, antes de nós começarmos, vamos fazer um esclarecimento sobre a questão de tempo. Uma das vantagens, irmãos, de retiro é que você não tem um outro compromisso lá fora, né? Depois da nossa reunião, então a gente pode ser um pouco mais elástico. Contudo, entretanto, todavia, eu tenho me esforçado em permanecer em cada uma das doutrinas que nós temos visto por cerca de 20 minutos. Ontem esse tempo não deu, a gente passou 5 minutos. Significa que a gente ficou 21, alguma coisa em cada um, né? Mas hoje, novamente, nós vamos nos esforçar nesse sentido. Só para relembrar o que nós já vimos até hoje, nós já falamos de depravação, graça, regeneração, imputação, substituição, arrependimento e paramos ontem com a doutrina da redenção, certo? Então nós vamos hoje para a nossa 8ª doutrina. Quero pedir, não sei se vai dar para enxergar sempre o que está projetado lá, mas que você acompanhe aquilo que está sendo lido também. E a doutrina é a doutrina da reconciliação. Amém? Oremos. Deus querido, abençoa o nosso tempo aqui. Dá para nós do Teu Espírito Santo em abundância para que Ele possa vir iluminar nossas mentes e corações para entendermos a Tua palavra e aplicarmos, ó Deus, à medida que vamos ouvindo-a, aplicarmos a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero começar, irmãos, está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Está projetado aí. Vou pedir que você leia bem forte junto comigo, ok? Vamos lá? Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Vocês vão reparar que nós vamos circular bastante ao redor desse 5º capítulo de 2 Coríntios, nessa doutrina. Mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos a algumas palavras que estão no original, não por elas. Quando nós citamos isso, irmãos, é porque não podemos esquecer que o Novo Testamento em particular, escrito há quase 2000 anos, ele não foi escrito em português. E a língua na qual ele foi escrito é uma língua 10 vezes mais rica do que o português. Só para amor, o grego tem 4 palavras. Então, é importante, às vezes, analisar algumas dessas nuances, né? Ninguém precisa ser aqui catedrático de grego, nem saber pronunciar o que está escrito lá, mas é importante que eu lhe dê os fatos para que você chegue às conclusões de por que Paulo, Pedro, João, Tiago e etc. escreveram dessa maneira. E a primeira palavra que eu quero lembrar hoje leia-se katalagê. O que significa essa palavra traduzida por reconciliação? Restabelecer um relacionamento quebrado ou interrompido. Agora preste atenção na segunda parte da definição. Conformar-se ou ajustar-se com um modelo específico. Então veja bem, a ideia da reconciliação bíblica não é, a ideia é um lado ou outro, ou os dois, quebraram um padrão esperado naquele relacionamento. Então o objetivo não é apenas perdoar e a pessoa continua fazendo a mesma coisa, certo? É ser tão benevolente que você diz, não, mas eu lhe perdoo, mas eu vou continuar fazendo, você está perdoado. Isso é outra coisa da vida cristã, da doutrina cristã. A doutrina da reconciliação é quando o padrão que foi rompido e causou o rompimento é restaurado na vida das pessoas. Ora, nós já podemos adiantar que Deus não tem que restaurar coisa alguma da parte dele. A única parte, o único lado que transgrediu aquilo que não deveria, somos nós. Os lados reconciliados, portanto, na doutrina da reconciliação, são Deus e o homem. O texto de Romanos 5,6 diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Eis a nossa, irmãos, quebra do padrão, ou quebra de padrão. Éramos fracos, o que significa isso? Incapaz, doente, fraco, debilitado. A ideia aqui não tem nada a ver com saúde física, não tem nada a ver com alguém que é fraco, que não consegue fazer as coisas que promete. A ideia é alguém que é incapaz de alcançar esse padrão que foi quebrado por si mesmo. Não há poder, não há condições, não há habilidade de chegar até o padrão de Deus. Parece uma coisa óbvia, mas está tudo isso no grego por trás da palavra fraco. E a gente precisa explicar. Outra coisa que o texto nos chama é de ímpios. O que é ímpio? Aquele que viola as normas de relacionamento com Deus. Na verdade, é aquele que viola as normas de relacionamento com a divindade. Mas no nosso caso, o que importa
é Yahweh, é o Deus do Antigo Testamento, o Pai do Senhor Jesus, o Pai de todos nós. Então, é aquele que quebra o relacionamento, as regras, as normas do relacionamento com Deus. E ele se torna o quê? Um ímpio. Ora, todos nós nascemos ímpios. Você não precisa ativamente fazer isso, porque nós já nascemos com a natureza rebelde, contrária às normas de Deus. Mas o contexto do texto que nós lemos ali em cima nos dá mais evidência de como o homem está fora desse padrão. O que o texto fala? Ele chama a todos nós, somos pecadores, versículo 8. E estamos debaixo da ira de Deus, versículo 9. O padrão de Deus para relacionamento com ele está rompido. E Paulo quer provar isso com a série de elogios, digamos assim, só que não, que ele dá à raça humana, a mim e a você. Fracos, ímpios, pecadores, debaixo da ira de Deus. Pausa. Vocês reparam, meus irmãos, como que a Bíblia é ruim de marketing? Como que a Bíblia é ruim de tentar agradar os outros? Não é o objetivo dos escritores bíblicos. É falar a verdade para que através do conhecimento da verdade você possa ter um raio-x, uma leitura correta da sua própria vida espiritual. O que adianta você ir no médico? Um médico talvez um dos mais temidos que existem, né, da especialidade de oncologia. Aí você vai lá com todos os sintomas, resultado de exames, tomografia, tudo mais, que você infelizmente está com câncer. Ele diz, olha, é só um resfriado. Na verdade, seria um absurdo, porque é contra a lei um médico fazer isso, pelo que eu sei. Ele está debaixo de um juramento de ética e tudo mais, e você está com uma doença gravíssima, ele vai dizer que é a virose. A resposta clássica. Não! Ele é um bom médico se ele disser, olha, nós vamos lhe acompanhar, dá todo o apoio, mas a realidade é que você está com câncer. Isso que os exames dizem. Seres humanos, o que os exames dizem é que você é ímpio, pecador, está debaixo da ira de Deus. Não há como contornar essa situação. Portanto, e agora? Se somos tudo isso, fracos, ímpios, pecadores, debaixo da ira de Deus, quem poderá nos defender? O que vamos fazer? Onde há esperança para nós? Porque o texto parece que é só botar a gente para baixo, mas o texto não para aí. Próximo slide. Romanos 5, irmãos, vai nos continuar explicando como que a doutrina da reconciliação se desenvolve. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto? Vamos lá? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Em 2 versículos, Paulo menciona 3 vezes aquela palavra grega que eu falei no slide anterior. Ele está reforçando que tudo aquilo que ele falou no contexto anterior está revertido, está modificado, versículo 6, versículo 8, versículo 9, no 10 e 11. Mas mudou. Vocês não são mais ímpios. Vocês não são mais pecadores no sentido de pecador não arrependido. Vocês não estão mais debaixo da ira de Deus, porque vocês foram reconciliados com Deus. Vocês voltaram ao padrão de relacionamento com Deus. Em resumo, a reconciliação humana, isto é, a reconciliação entre duas pessoas, compreende apenas o acerto do desentendimento entre as partes. Então, eu me desentendi com você. Se eu errei, eu peço perdão, você pode perdoar e a gente restaura o nosso relacionamento. Ou, outra hipótese, a discordância ou até o mal-entendido foi ou deve ser resolvido. Então isso, irmãos, é o que acontece entre dois seres humanos com muita raridade. Alguém vai chegar, pedir perdão ao outro e ele é a parte completamente culpada e a outra parte completamente certa. Acontece, mas não é a regra. Geralmente, diante da atitude do outro, o outro também já se exaspera, e o outro se ira, e o outro se amargura. Então há uma parceria, né, nefasta aí da quebra do relacionamento, quando é entre duas pessoas. Porém, não é este o caso na doutrina da reconciliação. Como eu mencionei agora há pouco, o nosso Deus ele é um ponto fixo, irremovível, inalterado. Ele é o padrão que nós nos afastamos como seres humanos. Então, quando Deus faz a reconciliação, irmãos, ele reconcilia o homem que saiu dos trilhos
para voltar ao seu padrão, para retornar ao relacionamento como ele deveria ser. Pastor, legal, entendi, mas o que há de maravilhoso nisso? Ora, o maravilhoso é que ele paga todo o preço para que isso aconteça. Quando eu peço perdão, e é um certo tipo de humilhação diante de alguém que eu feri, eu estou sofrendo dano em relação a isso. Eu estou sofrendo humilhação em relação àquele ato. Na reconciliação bíblica, quem leva o peso todo, quem carrega a carga toda é o próprio Deus. Deus é o padrão do relacionamento e se não nos adequarmos a este padrão, não haverá reconciliação. Assim, Deus nos reconcilia consigo mesmo através de Cristo. Antes de Cristo, ele olhava e via em mim e em você um inimigo, ímpios e objetos da sua ira. Depois de Cristo, ele olha e vê não mais a mesma pessoa, mas vê a própria pessoa de Cristo em nosso lugar. Tem uma historinha, irmãos, que eu encontrei aqui em um livro que dizia o seguinte: havia o gerente de uma fábrica que toda manhã, isso antes da internet, né, são muitas e muitas décadas atrás, toda manhã esse gerente ligava para o escritório central para acertar o relógio da sua fábrica. Quando o apito da fábrica tocava ao meio-dia, o chefe do escritório central, por sua vez, acertava o seu relógio também. Você entendeu a história? O gerente da fábrica ligava para o escritório, perguntava que horas são? Ah, são 7 da manhã. Opa, 7 da manhã. Quando dava meio-dia, ele tocava o apito. E o camarada que tinha dito para ele que era 7 da manhã, ajustava o relógio dele também. Ou seja, eram dois pontos sem muita certeza de que horas eram. Um consultando o outro, um acertando o outro. Ou seja, os padrões estão equivocados. Quantas vezes, irmãos, nós já vimos pessoas pedindo perdão só para tipo, deixa eu restaurar esse negócio aqui. Fiz nada de errado. Mas deixa eu restaurar isso aqui porque é melhor do que a briga, é melhor do que a contenda. Ou seja, está se usando... Esse foi forte, né? Está se usando padrões... Pode deixar, já usei aquilo lá. Está se usando padrões adulterados para se resolver um problema. Está se usando motivações adulteradas, modificadas, para se resolver um problema. Não é assim com Deus. Para que a reconciliação seja plena, nós, homens, não podemos ser o padrão falho e circular. Deus precisa ser esse padrão. Então, quando você se aproxima de Deus, isso vale para aquela pessoa, por exemplo, que você está evangelizando. Como eu disse algumas palestras atrás, todo ser humano tem um padrão de Deus que ele criou na sua cabeça, ao que eu chamo de Deus cultural. Quando a pessoa quer seguir esse Deus cultural, é uma maravilha, porque esse Deus está conformado ao seu próprio padrão. Esse Deus é como um Papai Noel, que ele modifica e altera conforme lhe convém. Quantas e quantas vezes eu falei sobre a realidade do Evangelho, e quando fala sobre o perdão de Deus por causa dos pecados e a salvação do inferno e tal, a pessoa diz para mim, esse não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito não condena ninguém. O Deus que eu acredito não censura ninguém. Aí eu falei para ele, depois de um certo tempo ouvindo, só tem uma questão. Pouco importa o que você acredita. Pouco importa o que você decidiu acreditar por sua própria iniciativa. Deus não é um Frankenstein que a gente monta e desmonta como aquele Mr. Cabeça de Batata, né? Se você quiser, pega a orelha, pode botar aqui. Pega o sorriso, pode botar aqui. Isso não é Deus. Ele não é um buffet que você escolhe. Uns vão mais para o lado, né? Light, fit. Eu vou ficar aqui na saladinha, no bifinho grelhado e tal. Aí outro vai ali mais para pururuca, para o torresmo, para a panelada. Eu fico no melão. Isso não é Deus. Deus é. O ponto variante, irmãos, o ponto oscilante na história somos nós. E nós temos que nos adequar a Ele. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: fomos reconciliados com Ele. Voz passiva. Romanos 5,10. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Ele é o ponto fixo, nós somos os errantes que Ele redireciona para si. Nós somos reconciliados com Ele
e nunca ao contrário. Duas esferas da reconciliação. Nós temos, na verdade são três, desculpe, eu escrevi errado lá em cima. 3 esferas da reconciliação. O mundo, a pessoa, e aí também ajustem as suas vidas, suas atitudes. Desculpe, são 2 mesmo, acho que eu já sei por que eu estou me confundindo. Oi? Na outra eu coloquei 3, né? Depois de 3 dias de retiro, o tic-tac começa a falhar. Voltando ao que importa. 2 esferas da reconciliação. Primeiro o mundo e depois a pessoa. Primeiro está em 2 Coríntios 5,19, a reconciliação corporativa daqueles seres que seriam alcançados por essa reconciliação. Esse mundo aqui, meus irmãos, é o mundo de todos aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho. É o mesmo raciocínio em João 3,16. Quando diz que Deus amou o mundo, é muito bonitinho dizer que Deus amou o mundo inteiro, mas quando você entende a palavra de Deus e o conceito de teologia correto, você vai perceber que a palavra está dizendo ali que Deus amou aqueles a quem Ele iria salvar, e não apenas o mundo inteiro de forma indiscriminada. Mas também nós temos a esfera pessoal, que é o texto seguinte, 2 Coríntios 5,20. A reconciliação possui um aspecto mais individual e que nos coloca sob missão. Somos embaixadores de Cristo, mensageiros da reconciliação. Aí eu pergunto, qual é a nossa mensagem? A mensagem é a seguinte: ajustem suas vidas, suas ideias, suas atitudes, seu pecado ao padrão de Deus, ao padrão que é Deus, ou seja, reconciliem-se com Deus. O que eu fiz? Eu peguei o texto de 2 Coríntios 5,20 e incluí tudo aquilo que está na palavra reconciliar. Ou seja, você tem que pregar o Evangelho e não é venha como está e fique como está. Venha como está porque Deus vai colocar a sua vida de cabeça para baixo. Diga para mim, meu irmão, você é o mesmo que você era 1 ano depois da sua conversão? Você era o mesmo 3 anos, 5 anos, 10 anos depois da sua conversão? Quando você conversa com uma pessoa que diz, eu queria muito ser crente, mas eu não consigo mudar, a resposta óbvia é, claro que não consegue. Há um alcance limitado, irmãos, do que uma pessoa pode produzir uma autorreforma na sua vida. Há muita gente que consegue, por exemplo, sem Deus, sem igreja, sem religião, parar de fumar. De repente levou um susto, né, do médico com um diagnóstico e decide parei de fumar. Tive parente que aconteceu isso. Há possibilidade de melhoras e autorreformas na vida de qualquer ser humano. Porém, mudanças significativas, profundas, em que este ser humano volte, ou pelo menos comece a voltar a um padrão, que é esse que é Deus, apenas para lembrar o que nós já vimos, nascendo de novo, passando pela redenção, por tudo aquilo que nós já vimos, inclusive passando pela reconciliação com Deus. Não há outra alternativa. Finalmente, a doutrina da reconciliação nos leva a Cristo de maneira incontornável. Ele é o centro, o foco da reconciliação. Olha o que o texto diz, irmão. Somos reconciliados pela sua morte. Romanos 5,10. Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. E pela própria cruz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz. Efésios 2,16. Assim, irmãos, nos gloriamos na cruz, onde a morte do Filho nos reconciliou com o Pai e nos tornamos mensageiros desta reconciliação. Por quê? Porque foi através da cruz, do sangue derramado, da morte de Cristo, que a nossa vida é comparada, adequada, ajustada à pessoa de Cristo. Como eu falei agora há pouco, quando o Senhor olha no auditório como o nosso aqui, como eu disse, eu não conheço a vida de todo mundo, mas eu conheço a vida da maioria, ele não olha mais a Luma, ele não olha mais cada um de nós, ele não olha mais a Jeane, ele literalmente, meus irmãos, olha a Cristo. Você não foi empoderado, para usar uma palavra da moda, em que você por si mesmo agora se chega a Deus. Nós chegamos por causa dele, por causa de Cristo. Ele é a nossa capa, ele é a nossa vestimenta, ele é a nossa cobertura que nos possibilita chegar até Deus. E o que nós fazemos, irmãos, com essas verdades? Como é que nós aplicamos isso? Primeiro, você foi reconciliado com Deus posicionalmente. Você já está reconciliado com Deus, sem problema nenhum. Mas, e no seu dia a dia?
Você tem andado no padrão eterno que você recebeu ao ser reconciliado com Deus? Deixa eu explicar. Você já está em dia com Deus, reajustado com Deus. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa vida no dia a dia contrasta com essa posição. Contrasta com aquilo que nós realmente somos. Com essa velha história do soldado desertor que foi levado diante de Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia. Aquele que fez todo aquele império antes do Império Romano e morreu aos 33 anos. Pegaram aquele soldado desertor, com medo da batalha, e levaram diante de Alexandre. E ele, até muito compassivo, diante daquele mais jovem até do que ele, perguntou: meu jovem, seus companheiros estão dando a sua vida pelo nosso reino e você deserta dessa maneira? Qual o seu nome, meu jovem? E ele timidamente disse: Alexandre, Senhor. Alexandre falou assim: como é que é o seu nome? Ele repetiu: meu nome é Alexandre, Senhor. Pela quinta vez que o imperador perguntou, ele já estava de pé do trono, desceu as escadas e disse: qual é o seu nome? E o soldado já não sabia mais o que responder. Senhor, eu digo a verdade, meu nome é Alexandre também. E Alexandre o Grande disse para ele o seguinte: ou você muda o seu nome, ou muda a sua atitude. Você não pode carregar o nome do imperador e ser um covarde. Um velho hino do cantor cristão, irmãos, nos diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja o lugar que for. Lembra do que nós falamos de embaixadores, irmãos? A parte mais sublime da reconciliação é que ela não é para parar em nós. Ela não para, ela não termina em nós. Como tem sido seu papel como embaixador do Rei dos Reis? Você o tem honrado? Você tem entregue uma mensagem sem modificar e sem adulteração? Quantas pessoas já reclamaram, irmãos? Não vai aqui uma crítica porque eu não conheço a pessoa direito. Só estive com ele uma vez apenas, quando tentei ajudar o... fugiu o nome dele agora. Lá de Timor-Leste. Jacob, E fomos até a fronteira falar com o cônsul, que é um tipo de embaixador. Muita gente já reclamou que no consulado lá em Santa Helena, desiste, não vai conseguir nada não, porque ele não tem quase poder nenhum, não resolve nada. Não sei se é esse mesmo cônsul de quem falava, ou se é o anterior. Mas você já pensou o que serve um embaixador, um cônsul, que não resolve os problemas nossos no país que a gente está? De nada, né? Ele não cumpre a sua função. Meu irmão, quando você entra no reino das trevas de qualquer maneira que seja e tem o contato com alguém que é do outro reino, ele é brasileiro como você, ou ser humano como você, é verdade, mas espiritualmente é de outro reino, ok? Pastor, mas ele é tão bonzinho. Do império das trevas. Ele só falta ser crente, pastor, falta tudo. Não se engane. Tal era você. Ótimo pai, ótima mãe, um tremendo profissional, filho da ira, filho das trevas, escravo de Satanás. Eu não falei que a Bíblia é ruim de marketing? Ela não fica adorando a verdade. E essa verdade, meus irmãos, que nós, embaixadores do rei, representamos, essa é a mensagem que representamos quando estamos no mundo. Ninguém precisa ficar nas esquinas vociferando condenação para as pessoas, né? Não é isso que eu estou dizendo. Porém, a mensagem de amor e perdão e redenção é acompanhada da verdade, do porquê as pessoas precisam do amor de Deus, precisam da redenção para fugir da condenação. Doutrina número 9. Propiciação. Ontem me perguntaram sobre essa doutrina, se tinha alguma coisa a ver com o que nós já tínhamos falado. Eu disse sim e não. Por que sim e não, irmãos? Muitas dessas doutrinas que nós estamos vendo, em alguns dos seus conceitos, elas estão interpoladas. São sobrepostas. Muitas coisas incluem conceitos que estão nas outras, mas não deixam de ser em si conceitos únicos que precisam ser lembrados também. Qual é o versículo base para a nossa meditação sobre propiciação? Pastor, eu não conheço isso aí, é de comer. Calma que a gente vai explicar. Vamos lá? Vamos juntos, irmãos. Hebreus 2,17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos,
para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Está no finalzinho aí o nosso conceito. Irmãos, os povos primitivos, preste muita atenção nessa análise de divindade. Os povos primitivos possuíam uma ideia de Deus como alguém cuja ira precisava ser aplacada para que não lançasse secas, trovões e outras catástrofes sobre a humanidade. Um Deus cuja atitude precisa ser mudada para com eles, senão nenhuma bênção poderia ser esperada. Por exemplo, os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo disputando com o profeta Elias. Lembra disso? Ó Baal, responde-nos. Olha o que nós fizemos, está pouco. Então a gente vai começar a se cortar. E eles se jogavam no chão. E Elias do lado de fora dizia como? Ele está mais alto, de repente ele está dormindo, está viajando, está ocupado. Zoeiro esse Elias, né? Zombava deles. Por que zombava deles, irmãos? Porque eles eram judeus, filhos da aliança, estavam adorando uma divindade falsa, sem vergonha, porque o culto a Baal era repleto de promiscuidade, e passando por cima do mandamento que diz que não deve adorar imagem e escultura. Pois bem, esse é o retrato de quase toda. Por exemplo, os incas, astecas, eles sacrificavam seres humanos, às vezes capturados de outras etnias, para aplacar a ira dos seus deuses. Os povos modernos, por outro lado, preste atenção como que nós evoluímos, mas não. Os povos modernos possuem a ideia de um Deus como alguém pacífico e amoroso, quase efeminado, que aceita tudo e a todos e está sempre à disposição para recompensar, suas boas obras e conduta. É Papai Noel. Esse é o Deus cultural de hoje. Eu não falei que, conversando com a pessoa, diz, esse Deus aí de condenação, eu não acredito não. Esse não é o Deus, esse não é o meu Jesus. Eu já ouvi isso. Jesus pregava o amor, o crente de hoje prega o ódio. Eu falei, é? Dá uma olhadinha quando Jesus foi lá no templo. Ele amou todo mundo na ponta de um chicote de cordas. Dá uma olhadinha na mensagem que tem no YouTube chamado Como se tornar um fariseu. E veja quanto amor Jesus deu para aquele povo. Ai de vocês, fariseus hipócritas. Se é assim, meus irmãos, se há esse desequilíbrio na análise dos povos a respeito da divindade, como é que de verdade é Deus? O Deus da Bíblia é o Deus que tem toda a humanidade debaixo da sua ira por causa da iniquidade dela. Fato. Contudo, age em favor desta humanidade. Ele age com amor, provendo os meios para que o homem pecador e rebelde possa chegar até um Deus perfeito e santo. A isto chamamos da doutrina da propiciação. Ele continua, nisso os antigos acertaram, um Deus poderoso e irado, mas não por causa de capricho. A ideia dos povos antigos, irmãos, é que o Deus deles acordava um belo dia e diz, hoje não estou bom não, hein? Te prepara aí que eu vou mandar uma enchente. Isso não é a ideia de Deus. A ira de Deus, irmãos, não é por capricho, é por causa do nosso pecado. Porque nós quebramos o padrão, desde Adão até hoje. São situações completamente diferentes daquilo que os povos antigos pensavam. Porém, ele mesmo, apesar disso, resolve o problema com a doutrina da propiciação, que nós já vamos explicar daqui a pouquinho o que significa mais. Este Deus é um Deus de graça, amor, misericórdia, que cuida e zela pelos seus, que se preocupa com as necessidades de suas criaturas, embora elas sejam pecadoras, dá a chuva, dá as estações, preparou um planeta maravilhoso como esse para nós. Não é a atitude deste Deus que precisa ser mudada, como os povos antigos tentavam mudar a atitude dos seus falsos deuses. São as comportas do enorme reservatório de graça, amor e misericórdia que estejam abertas. Novamente, em Cristo Jesus, Deus mesmo propiciou isso. O homem não conseguiria. Deus teve que fazer por nós. Existem, meus irmãos, 3 palavras, ou grandes palavras, que tratam sobre o valor da morte de Cristo. 2 delas nós já vimos. E agora nós estamos chegando à terceira. A primeira palavra é redenção. Destaca a obra de Cristo para com o pecado
quando nos compra de um mercado de escravos. Lembra da outra noite? Nós falamos sobre isso. Essa é a redenção. Nós estamos sendo comprados do mercador de escravos. Nós vimos sobre reconciliação. Destaca a adequação do homem a Deus. Aqueles que estavam separados de Deus por um grande abismo são trazidos para perto. E agora nós chegamos à terceira grande palavra na salvação do homem, que é propiciação. Destaca como a obra de Cristo possibilita Deus ao relacionamento com o homem, mesmo que não mude a Deus em nenhum aspecto. Como é que Deus pode ser possibilitado a ter um relacionamento com o homem? Como que Deus pode permitir que nós cheguemos até Ele, já que Ele não muda? Ele não mudar é importantíssimo, porque se Ele mudasse, como é que nós íamos saber como agradar a Deus? Agora ia ser de um jeito, semana passada era de outro, e daqui a pouco eu estava colocando no WhatsApp, irmãos, atualização sobre Deus, baixa aí. Deu uma mudada lá no céu e agora ele é assim, 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 ele não é mais desse jeito. Não, ele não muda. Aliás, quanto à imutabilidade de Deus, quanto à pecaminosidade humana e à propiciação de Cristo, olha isso aqui, irmãos. Por exemplo, Deus é amor. Ok? Ele não passou a ser amor. Ele não passou a amar. Ele sempre tem sido amor, mesmo quando nós não existíamos. Pastor, como pode ser isso? Porque para amar, o amor bíblico, sempre tem outra pessoa. Correto, irmãos? Não dá para amar sozinho. Então como é que Deus é amor, se um dia nós não existíamos? Um dia nem os anjos existiam. Pois é, por isso que nós cremos, irmãos, num Deus trino. Na comunidade da Trindade sempre houve perfeito amor. Por isso que a ideia de um pregador que disse que Deus criou o homem porque desejava demonstrar o seu amor é absurda. Deus não precisa do ser humano para que seja objeto do seu amor. Ele já é amor. E uma vez que ele é, somos nós que necessitávamos do amor de Deus, mas éramos filhos da ira, separados de Deus. Aí, meus irmãos, na propiciação, toda a obra de Cristo satisfaz as exigências da santidade, da justiça e da retidão divinas. Na propiciação, eu sou aproximado de Deus, tenho essa possibilidade, porque Deus agora pode me amar, mesmo sendo filho da ira. Deus pode manifestar o seu amor pelos seus, bem como todos os benefícios que quiser. Se não for, meus irmãos, a doutrina da propiciação, Deus nunca poderia se aproximar de um homem pecador como eu e como você. Ele nunca poderia chegar perto de nós. O Antigo Testamento é muito útil para que nós possamos entender a necessidade de propiciação. Acompanhe comigo. Como é que funcionava a lei no Antigo Testamento? Qualquer um podia fazer qualquer coisa? Sim ou não? Não. Você tinha o quê? Castas, certo? Você tinha as 12 tribos de Israel, estamos juntos? Você tinha a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi você tinha a família de Arão. Na tribo de Levi todos os homens eram levitas. Mas só a família de Arão eram os sacerdotes. Mas só Arão era o sumo sacerdote. Você tinha uma relação com Deus piramidal, onde você tinha que ir por alguém, um intermediário, para chegar até Deus. Como é que era o tabernáculo, irmãos? Qualquer um podia entrar lá? Não. Você chegava até a porta do tabernáculo, a tenda do encontro, levava o seu animal, o seu sacrifício, colocava a mão sobre a cabeça do animal, declarava o seu pecado, entregava o animal para o sacerdote, e dali você dizia, tchau. Acabou. O sacerdote entrava, ele fazia o sacrifício, e ele procedia, ele oferecia a Deus em seu lugar. Dentro do tabernáculo, tinha um pátio exterior, você tinha um prédiozinho pequeno lá dentro. Depois, no tempo, teria a mesma coisa. Esse prédio tinha 2 divisões. Na primeira divisão, qualquer sacerdote podia entrar. Mas lá dentro tinha um lugar chamado o quê, irmãos? Santo dos Santos. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Nós já vamos ver o que ele tinha que fazer antes de entrar lá. Você entendeu como é que era separado? Por quê?
um Deus santo e inacessível por causa dos pecados do homem. Levíticos 16:2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Cuida, está avisado. Eu sou um Deus santo e ele não vai poder chegar até mim. Pastor, não estou gostando muito desse Deus do Antigo Testamento, não. Mas tinha razão para isso. Não era capricho de Deus, não. Deus estava sendo, irmãos, didático. Ele estava ensinando verdades para que nós possamos hoje absorver. Vocês lembram quando o pastor Wilson Porte esteve conosco? Ele deu uma senhora aula de Levíticos, em resumo. Está na internet, está no meu canal. É isso que ele ensinou. Como que Levítico aponta para Cristo. E para a nossa situação muito mais privilegiada hoje do que deles lá. Número 2. Um sacerdote humano não podia cumprir totalmente as exigências de um Deus santo. Levíticos 16:11. Arão trará a novilha como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. O versículo 11, irmãos, uma declaração dizendo o seguinte: Arão, o sumo sacerdote, é tão pecador como todo o resto da nação de Israel. E não tem como chegar perto de um Deus santo sem fazer algumas coisas que eu estou prescrevendo antes. Número 3. Toda a nação estava impedida de aproximar-se de um Deus santo. Levítico 16, 15 e 16 vai dizer o seguinte: então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa, na frente dela, a tampa da arca. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Deus providenciou, meus irmãos, um meio para que o sumo sacerdote e todo o povo pudesse chegar até ele através de uma cerimônia que ele mesmo estabeleceu. Está tudo resolvido? Não. Não está tudo resolvido, meus irmãos, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram como se fosse um fiado. O que é um fiado? Era simbólico a propiciação. Em Hebreus, o autor vai dizer que era impossível que o sangue de animais pudesse produzir a remissão de pecados. Então o que eles estavam fazendo, irmãos? Meramente uma simbologia. Uma simbologia de quê? De que, igreja? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, preste bem atenção. Você tem uma posição mais privilegiada do que Moisés e Arão. É pouco ou que mais? Eu e você na nova aliança, nossa posição é mais privilegiada do que a dele. Agora no Novo Testamento, na nova aliança, olha o texto, vamos ler com bastante calma, para você prestar atenção no que Paulo diz em Romanos capítulo 3. Mas agora, em comparação com o anterior, com o Antigo Testamento, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, não é minha. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para o quê, irmãos? Propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, irmãos, na nova aliança, próximo slide, a propiciação se cumpre plenamente em Cristo. Vamos fazer uma comparação com o Antigo Testamento? Não se perca. Número 1, um único sacrifício pelos pecados dos homens, não vários, como era no Antigo Testamento. Devia ser apavorante você ser ovelha, bode, rolinha, touro no Antigo Testamento. Sabendo que você poderia ser o próximo no cutelo do sumo sacerdote. Você pode continuar sendo o próximo no cutelo do irmão que vai fazer churrasco pra gente, mas é outra história isso daí. Hoje, só um sacrifício foi o bastante. Assim,
também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. Segundo lugar, um único sacrifício, mas um sacrifício superior e feito por Deus, ou para Deus, desculpe. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, Antigo Testamento, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Como eu disse agora há pouco, irmãos, a nossa situação é melhor, é superior à situação dos santos do Antigo Testamento. Estamos mais privilegiados do que eles estavam naqueles dias. Por quê? Porque Deus tem feito em nós uma obra através de Cristo que não fez para aquelas pessoas naquele tempo. Ainda agora no Novo Testamento, o terceiro ponto. Um único sacrifício em um sacrifício apropriado, em um lugar apropriado de sacrifício. Quanto mais o sangue de Cristo, Hebreus 9. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Como eu disse, irmãos, o sangue de animais era um símbolo, mas o sangue de Cristo é o sacrifício definitivo. Por que isso é importante, irmãos? Quanta gente na igreja evangélica moderna está querendo comprar o favor de Deus por sacrifício? Certa vez alguém falou que ia fazer uma oferta especial, um sacrifício a Deus. Falei, como é que é? O ser humano continua tentando conquistar o favor de Deus através de atos, através de coisas, daquilo que faz, quando tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, já foi garantido no sangue de Cristo. Para terminar essa parte, número 4, um único sacrifício feito em um lugar novo e perfeito. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 de Pedro 2, 24. Naquele tempo, era o propiciatório, onde era colocado o sangue, as aspergidas do sangue, e era colocado as cinzas. Hoje, o corpo de Cristo é o verdadeiro propiciatório em que nos foi dado a condição, não apenas chegarmos até Deus, mas principalmente de Deus se chegar até nós. Eu queria lembrar com você, irmãos, a penitência do publicano. O publicano arrependido compreendia a necessidade de propiciação. Em Lucas 18, 13, o publicano dizia, aliás, o texto diz, mas o publicano ficou à distância. Ele não chegou perto, bateu no peito como o fariseu, ele ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você conhece o texto, né? Agora vamos traduzir, meus irmãos, literalmente o pedido do publicano. Olha a tradução literal como é que fica. O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Eu não sei porque Cargas d'Água a NVI resolveu traduzir, tem misericórdia de mim. Mas literalmente no grego ele orou, ou em aramaico, Deus, assim como no Antigo Testamento o sacrifício daqueles animais tornavam possível que você viesse e habitasse no meio do seu povo, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Lembra disso? Deus passeava no arraial de Israel. Por quê, irmãos? Por causa da propiciação. Porque era possível a ele se chegar até o homem pelos artifícios e ferramentas que ele mesmo providenciou. O publicano lembra disso. A consciência dele está pesando. Porque ele está roubando do seu povo para dar aos romanos. Então ele vai ao templo. Olha ao redor, olha para os símbolos religiosos, olha para tudo ali, olha para os levitas ali colocados. Ele lembra do sistema sacrificial do Antigo Testamento e ele ora. Deus, sê propício a mim, não me esquece não. Não me deixa aqui. Me socorre. Venha o Senhor a mim. Porque eu estou sem forças de ir até o Senhor. Eu não consigo sair de onde estou. Portanto, Deus, sê propício a mim. Essa é a doutrina da propiciação, irmãos.
É um coração quebrantado que clama que Deus venha em seu socorro. Um Deus completamente santo, completamente perfeito, se inclina do trono para olhar a mim e a sua vida. Ele sai da sua posição, por assim dizer, para participar da nossa vida. E ele faz isso através da pessoa do Senhor Jesus. Propiciação se resume, meus irmãos, no texto de 1 de João 4,10. Vamos ler juntos, irmãos? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como é que nós aplicamos isso à nossa vida? Diante da doutrina da propiciação, o que você tem para oferecer a Deus a fim de você se tornar aceitável? Tem alguma coisa que você pode oferecer? Tem alguma coisa que você pode dar a Ele? Uma vez que é Ele que faz tudo para se tornar propício até nós, ou a nós, alguma coisa que você pode dar? Tem como você, irmão, pagar preço? Tem como você conquistar o favor de Deus? Irmão, por que você está jejuando? Estou jejuando para atrair o coração de Deus. Eu nunca vi coisa mais ridícula. Momento de louvor. Irmãos, vamos louvar aqui para atrair Deus. O crente de hoje daria um ótimo judeu, que estava sempre correndo atrás do melhor sacrifício, da melhor sei lá o quê. Você não precisa atrair Deus. Deus não está impressionado com você, meu irmão. Eu vou tocar melhor hoje, eu vou fazer assim uma cara bem espiritual, porque Deus aí vai. Não. Deus só está impressionado com Cristo. E como nós falamos, irmãos, agora há pouco, quando Ele olha para você, se contorcendo em uma pseudo-espiritualidade, espremendo ver se você impressiona Deus, Ele fala assim, para que isso? Cristo já fez tudo o que é necessário. E quando eu olho para você, meu filho, eu vejo a Ele. Seus esforços são parcos, falhos e manchados pelo pecado, mas os dele não. Como nós já vimos em outras palestras, irmãos, os méritos dele já estão sobre você. Você não precisa tentar atrair e agradar a Deus. Não há necessidade disso. Se como sacerdote de Baal, você tem tentado se tornar aceitável a Deus através de súplicas, demonstrações exteriores, penitência, sacrifícios pessoais, se tem achado que assim terá o perdão e o amor de Deus, você precisa primeiro se arrepender. E você precisa voltar-se para Cristo, o nosso propiciatório, e chegar livremente até Deus. Segundo e último lugar, diante da oração do publicano, sê propício a mim, que sou pecador, e da oração do fariseu, ainda bem que eu não sou como este publicano, eu faço isso, faço aquilo. Diante dessas duas orações, irmãos, onde você se posiciona no seu relacionamento com Deus? Onde? Será que você tem chegado até Deus e lembrado a Ele, em especial, tudo aquilo que você tem feito? Pois é, Senhor Deus, aqui está o teu servo, já plantou 2 igrejas. Prega expositivamente. Muita gente não prega, Senhor, tu sabes. Olha o que ele faz. A coisa já fica ridícula quando alguém ora sobre si mesmo na terceira pessoa, né? Caricaturas à parte, irmãos. Mesmo que você não fale nada, mas você espera, quando chega na presença de Deus, algum tipo de atenção especial por alguma coisa que você faz ou realiza, se arrependa. Não chegamos diante dele por mérito algum. E o mais incrível é que ele que chega até nós, ele que se torna propício a nós, por causa daquilo que Cristo realizou na cruz. A terceira doutrina de hoje, para nós terminarmos, eu vou tentar ser bem breve, é justificação. Essa é a nossa 10ª doutrina. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos até uma parte dessa 10ª doutrina e vamos dividir, vamos terminar hoje com as outras duas, para ficar dentro do tempo que nós combinamos. Amém? Ok. Para isso eu peço, irmãos, que você preste muita atenção. De noite, quando pegarmos o fio, a gente vai dar uma pequena recapitulação, mas preste atenção no que a gente vai ver agora. Segundo slide. Da justiça dos homens, irmãos, é esperado que ela seja imparcial e que se atenha aos fatos. Certo, doutor André? É o que você espera, né? Eu não sei se a gente pode receber isso, mas não é isso que a gente espera. Que o juiz examine os fatos, seja imparcial e decida segundo aquilo que a lei determina. Ele pode até se mostrar um pouco leniente, um pouco tolerante com situações atenuantes do processo, né? Mas se espera que ele seja imparcial, que ele julgue segundo a reta justiça, como diz João 7,24. Da mesma forma, irmãos, foi no Antigo Testamento. A lei perfeita que Deus deu ao seu povo ensinava o seguinte em Deuteronômio 25:1. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Ué, nossa, óbvio, né? Tem que absolver o inocente e inocentar o culpado. Até parece, irmãos, que não precisava que Deus tivesse escrito isso aqui. É só você olhar a justiça brasileira hoje. Eu, por exemplo, tenho um sonho de que se um dia eu precisar ser julgado, que eu seja julgado pelo STF. De preferência pelo Gilmar Mendes. Estou livre. Já vou para lá dando entrevista prévia da minha liberdade. Está ridícula a situação. Então, meus irmãos, Deuteronômio 25:1 é importante sim. Para que quando eles agissem fora da justiça, o profeta, o sacerdote, dissesse para o juiz, olha, tu lembras que a nossa lei diz tal e tal coisa em Deuteronômio 25:1? Ou você está esquecido? Continuando. Deus, o originador da lei, age da mesma forma para com os pecados do homem. Ou seja, ele julga segundo a verdade e a justiça. Ele precisa justificar o inocente e condenar o culpado. Mesma coisa. O padrão que ele deu para o Antigo Testamento é o padrão que ele segue. Como já dissemos, irmãos, esta questão originou o enigma. Como pode um Deus santo e justo inocentar o homem pecador e culpado? Presta atenção, irmãos. Se você chegasse hoje, você, tá? Com seus feitos, com suas realizações, com suas decisões, você chegasse hoje diante do tribunal de Deus, ou como diz a música do Estênio, na porta do céu, você seria inocente ou culpado? Estou falando o que você mesmo fez. Está muito animado em responder isso não, né, Tiago? Mas é verdade. Culpado. Cada um de nós, diante de Deus, é culpado. Aquela pergunta, meus irmãos, pastor, mas é aquele homem inocente que vive lá no meio da mata e tal, ele vai para o inferno? Não, claro que não. O problema é que tal homem não existe. Só existiu um homem inocente na história da humanidade. E ele morreu pelos que não eram inocentes. Você está confundindo as coisas. O fato de alguém não conhecer as mesmas maldades que você conhece não o torna inocente. Não o torna livre de condenação. Então, meus irmãos, esse enigma era conhecido por Paulo. Pode mudar. Olha o que ele diz em Romanos 3,26. Mas no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas para nós entendermos isso, irmão, vamos voltar um pouquinho. O que Paulo está dizendo aqui? Em Romanos 3,23, texto que nós conhecemos bastante, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo resume o ensino dos 3 primeiros capítulos de Romanos. A carta começa dizendo, todos pecaram. Se você nunca leu Romanos, meu irmão, eu não sei o que você está pensando da vida cristã. Romanos é a carta magna do cristianismo. No mínimo, Romanos 1 a 11, todo cristão precisa ler, no mínimo uma vez por ano. Ora, como nossa igreja nós praticamos a leitura anual, significa que todos nós estamos lendo. Amém?
Foi mais ou menos assim. Não tem como não ler, irmãos. Não dá para passar desse ano para o outro sem ler, para emprestar a frase do meu amigo Jonas Madureira. Eis o enigma. Um Deus justo e santo não pode tomar o culpado por inocente. Isso está lá em Naum 1:3, lá no Antigo Testamento. Vejam, irmãos, como pais humanos, nós poderíamos desculpar o erro de nossos filhos e não exercer a justiça. Seríamos injustos, mas ainda assim o faríamos. A gente podia até não perdoar o erro do filho do vizinho, mas do nosso, a gente, tá bom, meu filho, tal, mas estamos sendo injustos. Mas Deus não. Por quê, irmãos? Porque isso iria contra a natureza de Deus. Ok? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que todo erro da criança você tem que ir lá e dar uma martelada na sua cabeça. Não. O que você não pode é tratar o erro como acerto. Isso é ser injusto. E às vezes a gente faz. A criança está se estribuchando no chão, fazendo malcriação. Eu quero. Aí você diz, criança, né? Tão lindinho assim. Depois passa. Não, meu irmão. Filho de Adão, miserável pecador, mostrando do que realmente é feito. Para ser justo, pega, levanta por si mesmo. Não vou levantar você não. Pode entrar ali na porta cor de marrom ali. Onde está escrito masculino de preferência. Isso é ser justo. Quantas e quantas vezes o filho de pais humanos tem o pior comportamento possível e ainda é recompensado com aquilo que queria? Por que fazemos isso, irmãos? Porque nós estamos agindo segundo a nossa natureza. Deus não pode fazer o mesmo. Pode se jogar no chão, pode estribuchar. Deus não vai mudar de ideia. Ele vai agir segundo a justiça, sempre. Inclusive em relação ao nosso pecado, porque isso seria ir contra a natureza dele se ele não agisse. É então, meus irmãos, que entra a doutrina da justificação. Encontramos a doutrina da justificação com mais detalhes apenas no capítulo 8 de Romanos. Eu estava no capítulo 3, né? Quando chega no capítulo 8, nós temos mais detalhes. Algo que sugere uma sequência na salvação. Mas, na verdade, tudo acontece simultaneamente, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, porém, há uma lógica, irmãos, no progresso que leva à tua justificação. E é aqui que eu quero parar com você. O que o texto diz? Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler juntos, irmãos? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Restando para nós, irmãos, apenas a última parte, só resta a glorificação. Todo esse resto Deus fez no nosso passado e, em especial, a nossa chamada e a nossa justificação Ele fez agora em Cristo. Para nós entendermos, irmãos, a justificação, vamos relembrar alguns fatos na vida daquele que está justificado em Cristo, eu e você, como acabamos de ler nesse texto. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Primeiro ponto, quando a pessoa está em Cristo, o passado se desfaz e o futuro invade o presente. Espera aí para você não se perder no jogo de palavras. Vou repetir, quando você está em Cristo, o seu passado se desfaz. Ele existe, ele é história, ele está registrado nos anais da história. Mas ele se desfaz, ele não tem efeito sobre o seu presente. Ok? Quando você está em Cristo também, o seu futuro eterno invade o seu presente. Pastor, como assim? João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, não será. É esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você está sentado do lado de um ser eterno. Você está sentado, estando ele em Cristo Jesus, é claro, do lado de um ser que um dia provará a morte física, mas nunca mais provará a morte espiritual. Porque o futuro invadiu o nosso presente. Nós somos nova criação. 2 Coríntios 5:20, mesmo capítulo.
Deus tornou pecado para nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo ponto, quando a pessoa está em Cristo, a justiça dele o torna justo aos olhos de Deus. A justiça dele torna a mim e a você justo aos olhos de Deus. Como eu já falei várias vezes, irmãos, quando você chega diante de Deus, não precisa ficar apresentando currículo. É por isso que a sua oração termina como, irmão? Em nome de Jesus, amém. Meu avô costumava orar de vez em quando. Senhor, estamos diante do Senhor não por nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Quando você é pequenininho, você não entende muito bem isso aí não. Mas fica gravado. E meus irmãos, meu avô era dono de armazém feirante. E conhecia mais de bíblica do que muito cabra com o ensino superior que tem nas igrejas evangélicas de hoje. Porque era uma época que se ensinava a Bíblia. Ele sabia que não adiantava dizer, Senhor, está aqui o diácono Euclides Viana. O senhor sabe que todo mundo me conhece como um homem muito manso. Ele realmente era. Eu vi o meu avô alterado uma vez na minha vida. Manso. Calmo, sereno e tranquilo. Mas o que mais me admirava, meus irmãos, era a profunda humildade que meu avô tinha na oração. Ele passava a ideia de reverência. Sabe como é que é? Ele passava a ideia de que estava na presença de alguém muito maior e entendia quão pequeno ele era. Como criança, era difícil ser sequer tentado a fazer bagunça na presença do meu avô orando. Porque você era invadido por um senso de reverência. Era contagiado por aquele senso de reverência. Terceiro, versículo Romanos 3, 24, 25. Já lemos outras vezes, vamos ler de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Você reparou nas palavras que estão destacadas ali? Justificados, graça, redenção, em Cristo Jesus, propiciação e finalmente justiça. Por quê? Quando a pessoa está em Cristo, um enorme conjunto dos fatos salvíficos demonstram a justiça de Deus na vida dessa pessoa. Por que, irmãos, que nós somos alcançados pela graça? Porque Deus nos justificou. Por que nós somos redimidos? Porque Ele nos justificou. Há um conjunto de coisas que acontecem na vida do cristão e uma coisa se ajunta com a outra, fazendo uma grande poesia da salvação que temos em Cristo Jesus. Enfim, meus irmãos, nós vamos continuar de noite, mas eu quero terminar, sem antecipar as aplicações que tem mais à frente, perguntando a mim e a você, você tem compreendido aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida? No fato de que você não precisa provar nada para Deus. Pastor, você não precisa provar nada para Deus, isso não é perigoso. Eu não vou viver de qualquer maneira, eu não vou viver de qualquer forma. Em primeiro lugar, se você é verdadeiramente salvo, você ousaria pensar isso? Você ousaria viver de qualquer maneira para um Deus que está fazendo tudo isso? Nós só vimos 10, faltam 4 do que Ele fez na sua vida. Número 2, a motivação do seu serviço, meu irmão, é amor e não tentar pagar de maneira louca algum tipo de dívida. É amor. Eu sirvo a Deus porque eu amo, não porque eu quero conquistar qualquer coisa da parte dele. Eu sirvo a Deus porque eu já recebi dele muito mais do que eu poderia retribuir. Então eu quero fazer, porque Ele merece, porque Ele me amou de uma maneira que eu não tenho como retornar o amor a Ele. É como uma criança que papai faz tudo, cuida, veste, alimenta, protege. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu giz de cera e vou fazer um desenho bonito para o meu pai, que parece um desenho de arte moderna, mas é o melhor que eu posso fazer. O desenho está prejudicado porque eu sou só uma criança. Eu não tenho muita noção de estética e de cores. Eu quero fazer um elefante para o meu pai, mas eu nem tenho certeza exatamente como é um elefante, mas eu vou fazer aqui. O que é mais impressionante que quando eu estendo aquele garrancho de arte moderna para o meu pai, ele responde, uau,
Que lindo. Ah, pastor, que culto maravilhoso que a gente está fazendo para Deus. Irmãos, é garrancho. É só garrancho. Que igreja maravilhosa, pastor, que a gente está dando para Jesus. Irmãos, é só rabisco. É só rabisco. Mas por causa de Cristo, Ele vira para nós e diz: uau, que lindo. Senhor, muito obrigado pela justiça de Cristo, que eleva, ó Deus, nossas fracas e parcas tentativas humanas a um nível que não poderíamos chegar por nós mesmos. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos registra, nos guarda tanta coisa que fortalece, anima a trabalharmos e vivermos para o Senhor. Como são verdadeiras as palavras do Teu servo do passado. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, absolutamente nada que eu faça para Ele é sacrifício demais. Na verdade, compreendemos, Deus, que é sacrifício de muito menos. São garranchos, são rabiscos, e ainda assim, o Senhor acha tudo muito lindo. Obrigado, Deus, pela justiça de Cristo. Nós oramos em nome dEle. Amém.